dada por f de x igual a x mais b sobre cx mais d. Qualquer que seja o x no seu domínio, essa função aqui nós já provamos, né? Essa função que vai daqui para cá, quem é o domínio? Quem é o domínio? Uma função que tem essa lei de formação. Esse parênteses não. Quem é o domínio? Quem é? Conjunto formado por cada x tal que cx mais d seja diferente de zero. Isto é, o x tem que ser diferente de menos d sobre c. E nós vimos que esta expressão aqui, para todo x nesse conjunto, essa expressão é diferente de a sobre c. Então, essa função que vai daqui para cá, dada por essa lei de formação, quer dizer, está bem definido, porque não tem como isso aqui ser igual a sobre c. Então, isso aqui cai sempre dentro desse conjunto. Só que esse conjunto é a imagem dessa função. Essa função é sobrejetiva e eu mostrei que ela é injetiva. Então, a função ela é bijetiva. Essa função foi mostrada com CD. E f a função, pronto, tem um ponto aqui. Então, português. Sejam ABCD reais, com isso aqui, e f a função dada por essa forma. Esta função, ela é o quê? Bijetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Então, esta função, ela é bijetiva. Foi a última coisa que eu fiz na aula passada. Se ela é bijetiva, qual é a conclusão? Ela é invertível. E quem é a sua inversa? E sua inversa. A inversa dessa função vai de onde para onde, hein? F é menos 1. Ela vai desse conjunto nesse, ou seja, vai do conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de A sobre C, aonde? No conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de menos D sobre C. Porque ela é voltando, tá? A sua inversa é dada por quem é a inversa? Se você ver as anotações, ou o que eu fiz aqui na aula passada, você tem a inversa. E a sua inversa é dada por quem é f a menos 1 de y. Vou botar assim, com y, para você ter a noção. Quem é f a menos 1 de y? Quando eu fui mostrar que ela era sobrejetiva, que essa função é sobrejetiva, eu fiz como? Eu mostrei que para todo y nesse conjunto, existe um x nesse conjunto, tal que f de x é y. Dado y nesse conjunto, quem era o x daqui, cuja imagem era f? Olha aí nas anotações. Quando eu mostrei que ela é sobrejetiva, quem anotou? Se você anotou, você sabe. Dado y aqui, tá? Eu tomei um x aqui nesse conjunto, em função de y, cuja imagem era o y por f. Quem era esse conjunto? Quem era esse elemento? Esse elemento vai ser o f a menos 1 de y. Quem era? Quando eu fui mostrar que essa função aqui era sobrejetiva, eu exibi para cada y daqui um elemento no domínio, um elemento x aqui, tal que a imagem de x por f era y. Quem era esse elemento? Me diga. dy menos b dividida por a menos cy. Não. Funciona como inverso. Certo, mas funciona como inverso. Mas me diga como é que eu fiz para... Isso está correto.
mas igual como eu fiz lá. Igual como você fez. É. Qual é? Você igualou a x mais b vezes x mais d. AX mais B sobre CX mais D que estava aqui. Quem era o elemento aqui? Quem era? Quem era, gente? Está feito. Dado o X aqui, qual foi o elemento daqui cuja imagem era o Y? Quem era? Eu achei que era o que ele falou. O quê? Cadê? Caiu. Gente, f de x é ax mais b sobre cx mais d. Aí eu mostrei primeiro que essa função era injetiva, certo? E depois eu mostrei o quê? Que ela era sobrejetiva. Como eu fiz isso? Exibindo para cada y daqui, um elemento x daqui, cuja imagem era o y. Aí, dado o y aqui, quem foi o x que eu peguei aqui? Quem foi? Menos dy, menos dy, mais b, sobre o quê? Sobre cy menos d. Cy menos a. Muito bem. Isso aqui, qualquer que seja y, distinto de a sobre c. Essa é a inversa dessa função. Você disse dy menos b sobre quanto? O meu é multiplicado com menos d. Tudo bem. Tá? Mas eu queria assim. Tá? Você vê que é a inversa. Então é o seguinte. Vamos ver um exemplo. Vê se você entendeu. Bora lá. A função f daqui para cá, dada por f de x igual a 2x menos 3, está certo? 2x menos 3 sobre 3x mais 1. Qualquer que seja o x tem que ser diferente de quem, hein? Menos um terço. Então, essa função, dada por isso aqui, quem é o domínio dela? Quem é? Conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de quem? De menos um terço. Quem é a sua imagem? Quem é? Primeiro, quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Quem é o D? Satisfaz essa condição aqui? Esse aqui é fundamental para ser injetivo. Satisfaz? Quem é AD menos BC? 2 vezes 1, 2. 3 menos 3, 6. 2 mais 6, 8. É diferente de 0. E o C é diferente de 0. Então ela é injetiva e é sobrejetiva. Ela é bijetiva, portanto invertível. Quem é a sua imagem? Quem é? É um conjunto formado por cada x real, tal que o quê? Tal que x é diferente de quem? 2 terços. Essa função, ela é o quê? Ela é invertível e sua inversa. Aí a inversa vai de onde para onde, hein? F é menos 1 de quê? Do conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de quem? De 2 terços. Aonde? No conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de menos um terço. Ela é dada por quem, hein? Ela é dada por... Aí pergunta, quem é? F é menos 1 de y. Ou F é menos 1 de x, ó. Não precisa pegar as letras, não.
Quem é f a menos 1 de x? Quem é f a menos 1 de um número real? Quem é f a menos 1 de um número real? Qual é a fórmula? Hã? Menos x menos 3 sobre o quê? Sobre o quê? Hã? Menos 3x. Tá aparecendo aí, tá? Menos 3x. E aí? Menos 3x o quê? Quem é o A? Quem é o A? 2. Então vai ficar o quê? Menos 2. Qualquer que seja x, diferente de quem, hein? Qualquer que seja x, diferente de quê? 2/3. Pronto, tá aqui. Por que é menos 3x ali no denominador? Hum? Por que é menos 3x? Será que eu errei? Errei. É 3x. A inversa é CY, tá? 3x. Por quê? Porque eu errei. Errei. Ó, você troca, ó. Menos D menos A, ó. Se é AD aqui, fica menos D menos A. Quem é AD? Então vai ficar menos 1, menos 2. E vai ficar o B e o C continua. O B é menos 3, é menos 3, o C é 3, continua. Então você já sabe inverter essa função. Agora, é fundamental você saber quem é o seu domínio e quem é o seu contradomínio, tá? Você só vai conseguir inverter uma função, para inverter uma função, se ela é invertível, para provar que ela é invertível, você tem que ter a noção clara do que é o quê? O domínio dessa função. Tem que ter a noção clara do que é o quê? Contradomínio. Você precisa saber quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a lei de formação. Aí você inverte ou não, se for possível inverter. Tá? E isso aqui caracteriza a inversa. Não esqueça isso aqui, ó. Isso é a caracterização da... Presta para cá, ó. Isso é a caracterização da inversa de uma função invertível de A para B. Entendido? Agora vamos ao próximo assunto. Vamos encerrar isso aí. Para a gente encerrar isso aí, para a gente chegar em limite. Ó, vou inverter um pouco a aula, tá? Essa aula aí. Falar de gráfico. O que é o gráfico de uma função? Definição. Ó, pessoal, não confunda. Não, eu vou dar uma aula extra amanhã, mas é só para a turma da computação, viu? Eles estão bem atrasados por causa da semana da computação. Ainda teve aquele dia da energia elétrica que eles não tiveram aula. Então não é aula para vocês, tá? É só para o pessoal da computação. Quem já me perguntou, a pessoa tem que vir amanhã, disse, só se for da computação. Então, sejam o que é? Sejam A e B conjuntos e f de A em B uma função. O gráfico de f, definição de gráfico. O gráfico de f é o conjunto
é o conjunto denotado por G índice F, tá? GF, o gráfico de F, e dado por... Quem é o gráfico de F? É o conjunto formado por todos os pares x, y pertencentes a A cartesiano B, tal que o y é igual a f de x. Então isso é o gráfico de F, tá? Tá certo? Ou seja, o gráfico é a essência, a relação que define a função F. É o conjunto formado por cada ponto x, y no produto cartesiano de A por B, tal que y é igual a f de x. Porque se o x está em A, né? Tá bom? Tal que... Faltou uma coisa aí. Tal que... Para ficar bem completo. Tal que... Isso aqui está incompleto. Tal que o x pertence a A, ó, o x pertence a A e o y é igual a f de x. Agora sim. Está correto. Tá? Isso. E observe que esse conjunto ele também pode ser escrito assim, ó. Equivalentemente, ele pode ser escrito assim: o conjunto formado por cada par xf de x, tá? Tal que o y, tal que o x está em A. Pode ser escrito bem econômico dessa forma. E é claro que cada par desse está onde? No produto cartesiano de A por B. Por quê? Porque se o x está em A, onde está f de x? Está em B. Ok? Então, eu estou dando a definição bem geral, porque não só tem gráfico de função de variável real e de valor real. Vocês que vão fazer cálculo 3, eu acredito que vocês também têm cálculo 3, vocês da matemática industrial. Existe, estatística, né? Desculpa. Existe gráfico de função que vai do R2 no R3. O gráfico está onde? Lá dentro do R5. Tá? Os gráficos que interessam para a gente aqui no cálculo 1 são os gráficos das funções de variável real, A está contida em R e B está contida em R. Porque nesse caso, eu posso, muitas vezes facilmente, desenhar o gráfico. Tá? Por quê? Veja bem, ó. Sendo f uma função, ó, sendo f uma função do cálculo, ó, uma função de variável real, e de valor real, ou seja, o domínio está contido em R e o contradomínio também está contido em R, você tem o seguinte: o gráfico de F continua sendo o quê? O conjunto dos pontos x, f de x, tal que x pertence ao domínio de F. Tá? Isso é o gráfico. Só que isso aqui, x é real, f de x também é real. Então isso aqui está contido aonde? No R2. E esboçar o gráfico de uma função é tentar marcar todos esses pontos lá dentro do R2. E o que é o R2? O que é o R2? Essencialmente, é o plano cartesiano. Mas que diabo é isso? O que é um plano cartesiano? Quando é? Você já sabe quando é que você tem a reta numérica, não sabe? Reta numérica é quando você pega uma reta, escolhe um ponto para estar associado ao 0, escolhe um ponto para estar associado a 1, você montou uma reta numérica. Por quê? Porque com isso você marca todos os números reais. A cada número real está associado um único ponto da reta, a cada ponto da reta está associado um único número real. Agora você pode fazer o seguinte, ó.